Eu tinha 70 anos, um sorriso fácil e a certeza de que meu filho me amava. Naquela manhã de terça-feira, quando Renato estacionou o carro na frente do que eu achava ser uma clínica de check-up, eu entrei segurando a bolsa no colo, olhando pela janela e pensando em como estava com sorte de ter um filho tão atencioso. Ele tinha marcado tudo, tinha me buscado em casa, tinha dito que era importante eu cuidar da saúde, que ele estava preocupado comigo, que me amava. E eu acreditei em cada palavra. Acreditei porque uma mãe sempre quer acreditar. Acreditei porque 46 anos de amor não se jogam fora assim. Acreditei porque nunca, em nenhum momento da minha vida, imaginei que o filho que eu carreguei no meu ventre fosse capaz do que ele fez naquele dia. Meu nome é Maria Lúcia Ferreira dos Santos. Tenho 70 anos, cabelos brancos que não escondo, mãos que já amassaram muito pão e um coração que aprendeu a doer de formas que eu nem sabia que existiam. Sou viúva há 12 anos. Meu marido, Osvaldo, morreu de infarto numa manhã de julho, rápido demais para eu me despedir direito. Deixou 3 imóveis, uma conta que nos levou décadas para construir, e 2 filhos. 2, não 1. Renato, o mais velho, e Simone, que mora em Florianópolis e que naquele dia estava a 1000 quilômetros de distância sem saber que a mãe estava prestes a desaparecer do mundo. Naquela terça-feira, eu entrei naquela clínica, achando que ia fazer exame de sangue, pressão, talvez um eletrocardiograma. Tinha tomado café da manhã leve como Renato pediu. Tinha colocado meu vestido azul, o bonito, porque ele disse que talvez fosse almoçar comigo depois. Tinha até passado um perfume, aquele de lavanda que minha neta me deu no Natal. Entrei sorrindo, mãe orgulhosa do filho cuidadoso, sem saber que estava caminhando para dentro de uma armadilha que tinha sido construída, tijolo por tijolo, durante meses, talvez anos, por alguém que eu amava mais do que a minha própria vida. Renato ficou na recepção, disse que ia estacionar o carro melhor, que entraria em seguida. Uma enfermeira me levou para uma sala, cadeira confortável, luz suave, cheiro de álcool misturado com algo adocicado que eu não soube identificar. Ela me pediu para sentar, disse que o médico viria logo. Eu sentei, peguei o celular, ia mandar mensagem para Simone, mas a bateria estava em 2%. Tinha esquecido de carregar. Coloquei na bolsa e esperei. O médico entrou. Não era o que eu esperava. Era um homem de uns 50 anos, óculos redondos, jaleco branco, expressão séria. Olhou para mim de um jeito estranho. Não era o olhar de quem vai medir pressão, era o olhar de quem está avaliando algo. Perguntou meu nome, perguntou a data, perguntou quem era o presidente, perguntou se eu sabia onde estava. Eu respondi tudo certo, com um sorriso, achando que era protocolo. Depois, ele saiu sem falar muito. A enfermeira voltou com um copinho de água. Eu tomei. E então, para os próximos momentos, minha memória fica um pouco turva. Não sei se foi o remédio que estava na água, se foi o choque do que viria a seguir, se foi o medo que o corpo sente antes da mente entender. O que eu sei é que quando acordei completamente, estava em outro quarto, um quarto diferente, com grades na janela. Isso, minha gente, foi o dia em que meu filho tentou apagar minha existência. E o que aconteceu depois disso? O que o médico me mostrou, o que eu descobri sobre os imóveis, sobre os documentos, sobre tudo que Renato tinha feito enquanto eu sorria para ele, nos almoços de domingo, isso mudou cada célula do meu corpo. Mas não me destruiu, me transformou em algo que nem eu sabia que era capaz de ser. Se você está me ouvindo agora, fica. Porque essa história não é sobre o que eles fizeram comigo, é sobre o que eu fiz com o que eles tentaram me tirar. E antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia idosa, se você conhece alguém que depende de familiares para cuidar das coisas, compartilha esse relato com essa pessoa. Não porque é uma história bonita, mas porque o que aconteceu comigo acontece todo dia no Brasil, em silêncio, em clínicas com nome bonito e documentos falsos assinados por filhos e filhas que deveriam proteger. Compartilha, pode salvar uma vida. E agora, deixa eu te contar tudo. Renato nasceu numa terça-feira de março, 46 anos atrás, numa maternidade do interior de Minas Gerais, onde Osvaldo ficou do lado de fora, fumando de nervoso, enquanto eu gritava e benzia ao mesmo tempo. Pesou 4,2 kg. Chorou forte. O médico disse que era saudável, robusto, cheio de vida. Eu segurei aquele bebê e chorei também.
de um jeito que só quem já segurou um filho entende. Aquele peso nos braços, aquele cheiro de coisa nova, aquela certeza absoluta de que eu daria a vida por ele. Cresceu bonito, Renato, esperto na escola, bom em matemática, sempre com um argumento para tudo. Osvaldo dizia que ele tinha gênio de empresário, que ia longe. E foi. Formou em administração, abriu uma empresa de logística, casou com a Fernanda, uma mulher de Belo Horizonte que nunca me olhou com simpatia, mas que eu sempre tratei bem, porque era a esposa do meu filho, e eu não sou do tipo de sogra que cria caso. Tiveram 2 filhos, meus netos Eduardo e Bianca, que são a luz dos meus olhos e que naquela época eu via todo domingo no almoço que eu fazia questão de preparar. Simone, a mais nova, saiu diferente, mais quieta, mais sentimental, escolheu pedagogia, foi trabalhar numa escola em Florianópolis, casou com o Marco, um homem bom e simples que conserta bicicletas e faz o melhor bolo de fubá que já comi. Simone ligava todo dia, visitava nas férias, perguntava sobre minha saúde, sobre minhas contas, sobre se eu estava bem. Renato ligava às vezes, aparecia nos domingos, mas nos últimos 2 anos tinha aumentado a presença de um jeito que eu não notei que era estranho, porque uma mãe não desconfia do próprio filho. Ele começou a aparecer mais na minha vida depois que Osvaldo morreu. No começo, achei natural. Grief, dizem, luto. A família se une. Ele passou a me ajudar com as contas, com os papéis do banco, com a declaração de imposto de renda. Eu nunca fui boa com essas coisas. Osvaldo cuidava de tudo. Quando ele morreu, foi Renato quem ficou do meu lado organizando o inventário, me explicando o que assinar, me levando aos cartórios. Eu assinei muita coisa nesses 12 anos, muita mesmo. E confiava que Renato estava fazendo certo. Ele era meu filho, ele amava seu pai. Ele não ia me prejudicar. O que eu não sabia é que por trás daquele cuidado havia um cálculo frio, uma estratégia. Renato tinha dívidas que eu não conhecia. A empresa de logística tinha ido mal nos últimos 3 anos. Dívidas com fornecedor, dívida com banco, processo trabalhista de funcionário demitido sem acerto. Fernanda tinha saído de emprego e o nível de vida deles tinha diminuído. Eduardo estudava em colégio particular caro. Bianca fazia balé, judô e inglês. As despesas eram altas e a receita estava caindo. E meus imóveis, no nome da Maria Lúcia Ferreira dos Santos, estavam lá, firmes, sem dívida, sem problema. 3 imóveis que Osvaldo e eu construímos ao longo de 42 anos de casamento. O apartamento onde eu morava, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Uma casa em Contagem que alugávamos e que era minha renda mensal, além da aposentadoria, e uma loja comercial no centro que estava alugada para um salão de beleza e rendia bem. 3 imóveis. Minha segurança, minha independência, meu futuro. Renato olhou para esses imóveis e viu solução para os problemas dele. Mas para vender os imóveis de uma pessoa viva, você precisa da assinatura dessa pessoa. E se essa pessoa está lúcida e de boa saúde, ela pode recusar, pode perguntar. Pode ir à polícia, a menos que essa pessoa seja declarada incapaz, a menos que alguém consiga um laudo psiquiátrico dizendo que ela não tem condições de administrar o próprio patrimônio, a menos que um filho, com documentos falsos e uma clínica comprada, interne a própria mãe e peça a curatela judicial do seu patrimônio. Era esse o plano de Renato, e naquela terça-feira de manhã, com o meu vestido azul e o perfume de lavanda, eu quase deixei esse plano funcionar. Mas tem um detalhe que Renato não calculou. Tem sempre um detalhe que eles não calculam. O doutor Henrique não estava disposto a participar do crime até o final. Naquele quarto com grades na janela, quando acordei e entendi onde estava, o primeiro sentimento foi incredulidade. Não pode ser. Tem algum engano. Renato vai chegar, vai explicar, vai resolver. Fiquei sentada na beira da cama, com as mãos no colo, esperando. A roupa que eu estava era minha, mas a bolsa tinha sumido. O celular tinha sumido. Não tinha como ligar para ninguém. Uma enfermeira entrou, gentil, me disse bom dia, perguntou como eu estava. Eu disse: eu preciso falar com meu filho. Eu preciso sair daqui. Eu acho que houve um engano. Ela anotou alguma coisa no prontuário e saiu sem me dar resposta. Durante as primeiras horas, tentei me convencer de que era um procedimento, uma observação, que Renato ia explicar, que ia ter sentido. Mas o quarto com grades não tem sentido para quem veio fazer check-up. E a minha mente, muito longe de estar comprometida como os documentos falsos diziam, estava funcionando perfeitamente. Eu sabia o dia, sabia o ano, sabia meu endereço, meu CPF,
o nome dos meus netos, o número do meu banco. Sabia que havia algo muito errado. Foi no fim da tarde que o Dr. Henrique entrou sozinho no quarto, fechou a porta e olhou para mim de um jeito diferente do médico frio da manhã. Era um olhar humano, preocupado. Ele sentou na cadeira ao lado da cama e disse em voz baixa: "A senhora está bem?" Eu disse: "Não, não estou. Eu quero saber o que estou fazendo aqui." Ele respirou fundo, olhou para a porta fechada, abriu uma pasta que tinha na mão e disse as palavras que mudaram minha vida. "Dona Maria Lúcia, eu preciso te mostrar alguma coisa e preciso que a senhora escute com calma." Ele abriu a pasta. Havia laudos com meu nome, laudos com assinaturas de médicos que eu nunca tinha visto na vida. Laudos que diziam que eu tinha demência severa, que não reconhecia familiares, que apresentava episódios de agressividade, que era incapaz de gerir patrimônio ou tomar decisões. Laudos datados de 6 meses atrás, de 4 meses atrás, de 2 meses atrás, como se eu tivesse sido acompanhada durante meses por uma equipe médica que nunca existiu. E havia também um documento do Tribunal de Justiça, um pedido de curatela assinado por Renato. Com base naqueles laudos falsos, eu olhei para aqueles papéis e o mundo girou. Não de loucura, de compreensão. Da compreensão de algo tão doloroso que a mente tenta recusar, mas não consegue. O doutor Henrique disse: "Dona Maria Lúcia, eu não vou fingir que não sei o que está acontecendo aqui. Esses laudos são falsos. A senhora está completamente lúcida e eu não vou assinar nada que diga o contrário." Ele fez uma pausa. Depois disse mais baixo: "E a senhora precisa saber mais uma coisa. Antes de a senhora ser internada aqui hoje, 2 dos seus imóveis já foram vendidos. Encontrei isso nos documentos que vieram junto com a papelada do seu filho. 2 imóveis. A casa em Contagem e a loja do centro. Vendidos, sem minha assinatura. Com documentos que, eu viria a descobrir depois, tinham a minha assinatura falsificada com base em documentos que eu tinha assinado há anos, sem saber o que estava assinando de fato, numa dessas tantas vezes em que confiei no meu filho. Sentei na beira daquela cama de clínica, com o vestido azul amassado e o cheiro de lavanda já sumindo, e pela primeira vez na minha vida senti um silêncio completo dentro de mim. Não era a paz. Era o silêncio que vem antes de uma decisão impossível. Meu filho tinha me internado. Meu filho tinha vendido minha casa. Meu filho tinha falsificado laudos médicos para me declarar louca. Meu filho queria meu patrimônio e estava disposto a me apagar para ter. E o médico à minha frente estava me dizendo: "Denuncie. Temos provas." O que uma mãe faz com isso? Isso eu vou te contar agora. Depois que o Dr. Henrique saiu, eu fiquei sozinha por muitas horas com aquela informação dentro de mim. A janela com grades deixava passar uma luz laranja de fim de tarde que foi escurecendo lentamente até virar noite. Eu não chorei. Estranhei isso. Esperava chorar. Esperava desabar. Mas em vez disso, senti uma coisa diferente se formando em algum lugar entre o peito e o estômago. Uma dureza. Uma clareza fria. Renato tinha calculado tudo errado a meu respeito. Ele havia calculado que eu era frágil, que era velha demais para lutar, que dependia dele para entender o mundo. Havia calculado que 70 anos de vida boa me tornaram ingênua, acomodada, incapaz de reagir. Havia calculado que eu assinaria o que mandassem, que acreditaria no que dissessem, que morreria mansinha num quarto com grades, esperando que alguém me explicasse o que estava acontecendo comigo. O que ele não calculou é que 70 anos de vida também ensinam. Ensinam sobre dor, sobre traição, sobre o que vale a pena defender. Ensinam que algumas coisas são mais importantes do que o conforto de não saber a verdade. Ensinam que uma mulher que criou 2 filhos, enterrou o marido, administrou patrimônio, pagou contas, tomou decisão sozinha por 12 anos, não é frágil só porque tem cabelo branco. Naquela noite, enquanto o quarto escurecia, eu comecei a pensar, a planejar, com a mesma mente clara que os laudos falsos diziam que eu havia perdido. Na manhã seguinte, o Dr. Henrique voltou. Trouxe café, pão com manteiga e uma expressão de homem que dormiu mal. Sentou, olhou para mim e disse: "Como a senhora está?" Eu disse: "Preciso de um telefone." Ele olhou para a porta, tirou o próprio celular do bolso, me deu. Disse: "Tem 10 minutos antes do início do turno." Eu tinha guardado 2 números de cabeça a vida inteira. O da Simone e o da minha vizinha Dalva, que tem 73 anos, mora no apartamento ao lado do meu há 22 anos e é o tipo de pessoa que sabe de tudo e resolve tudo e nunca entra em pânico. Liguei para Simone primeiro. Ela atendeu no segundo toque. Eu disse: "Simone, escuta, não grita, não chora agora. Precisa que você seja forte e rápida." E contei tudo.
Em 5 minutos, tudo. Simone ficou em silêncio por 3 segundos, que foi o tempo mais longo da minha vida, e depois disse: Mãe, eu já estou de pé. Me manda o endereço. Vou ligar para o Dr. Augusto agora. O Dr. Augusto era o advogado que tinha cuidado do inventário de Osvaldo e que Simone conhecia melhor do que eu. Depois liguei para Dalva. Dalva não ficou em silêncio nenhum segundo. Disse: Meu Deus, Maria Lúcia, eu sabia que tinha coisa errada quando aquele homem veio aqui com um cara de terno perguntar sobre os imóveis. Dalva tinha visto coisas. Tinha guardado. Dalva era o tipo de testemunha que um juiz precisa. Devolvi o telefone ao Dr. Henrique com o coração acelerado, mas a cabeça no lugar. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Disse: Dona Maria Lúcia, eu preciso te explicar uma coisa sobre a minha situação. E aí, ele me contou. O Dr. Henrique Novaes tinha 52 anos, 15 deles trabalhando em psiquiatria. Era um médico de verdade, com CRM, com ética, com uma carreira construída no respeito à profissão. 3 meses atrás, a clínica onde trabalhava tinha mudado de proprietário. O novo dono tinha chegado com propostas que o Dr. Henrique não havia entendido de início. Internações de pacientes que não precisavam de internação. Laudos assinados com diagnósticos que não correspondiam à avaliação real. Pagamentos extras para quem não fizesse perguntas. O Dr. Henrique tinha feito perguntas, tinha resistido, tinha ameaçado denunciar. E então tinham ameaçado ele de volta, com processos fabricados, com acusações que destruiriam sua carreira. Ele estava com medo, tinha ficado em silêncio por semanas, se convencendo de que era melhor não se meter. E então eu apareci, com meu vestido azul, com meu perfume de lavanda, com 70 anos e uma mente completamente lúcida, e um filho que havia entregue laudos falsos e pedido internação compulsória da própria mãe para depois vender o patrimônio dela com uma curatela judicial fraudulenta. E o Dr. Henrique olhou para mim e não conseguiu mais ficar em silêncio. Eu tenho tudo guardado, ele me disse naquela manhã. Tenho cópia dos laudos falsos, tenho os e-mails onde me pediram para assinar sem avaliar, tenho o contrato que o novo dono assinou com seu filho. Tenho nome, data, valor, tudo. Olhei para aquele homem de jaleco branco com os óculos redondos e os olhos cansados e senti uma gratidão enorme. Não pela gentileza, pela coragem. Porque fazer o certo quando você tem medo é uma das coisas mais difíceis que existem. E ele havia feito. Disse: Então vamos fazer isso junto. Ele assentiu. Disse: Eu ligo para o Conselho Regional de Medicina ainda hoje. Disse: Eu também vou precisar de uma declaração sua atestando minha saúde mental. Disse: Sim, já estou redigindo. Perguntei: E como fico aqui enquanto isso? Quando o Renato voltar? Ele disse: Seu filho ligou esta manhã para confirmar que a internação está mantida. Eu disse que sim. Você precisa ficar mais um dia enquanto eu organizo tudo. Mas amanhã, quando a sua filha chegar com o advogado, vamos ter tudo pronto. Um dia. Eu precisava aguentar um dia. Aguentei. Fiquei naquele quarto com grades e usei cada hora para pensar, para organizar na mente tudo o que sabia, tudo o que precisava provar, tudo o que Renato havia feito e que agora eu precisava desfazer. Pensei nos imóveis vendidos. Pensei em como ele havia conseguido. Pensei nas vezes que assinei documentos que ele trouxe, que ele disse que eram para o imposto de renda, para a atualização cadastral, para a transferência de procuração. Pensei na Fernanda, que nunca me olhou com carinho, e me perguntei o quanto ela sabia. Pensei nos meus netos Eduardo e Bianca, que não tinham nada a ver com isso, e senti o coração apertar de uma forma diferente. Mas, sobretudo, pensei no apartamento onde eu morava. Ainda estava em meu nome? Ainda havia alguma coisa para defender? Na tarde do segundo dia, Simone chegou. Quando a porta do quarto abriu e eu vi o rosto da minha filha, isso sim, foi quando chorei. Ela veio até mim com os braços abertos e eu fui dentro daquele abraço com toda a força que ainda tinha e chorei por tudo. Pelo vestido azul amassado, pelo perfume que tinha sumido, pelos 2 imóveis, pelo plano frio do meu filho mais velho, pelo tempo perdido confiando em quem não merecia, pelo Osvaldo que não estava aqui para ver, por tudo. Simone segurou meu rosto nas 2 mãos, depois e disse: Mãe, olha para mim, você está inteira. Eles não conseguiram. Você está inteira. Junto com ela estava o Dr. Augusto Calheiros, advogado, 61 anos, terno cinza, pasta de couro, expressão de quem viu muita coisa na vida e não se surpreende com quase nada, mas que naquele dia, ao ouvir a história completa, deixou a máscara cair por um segundo e disse, com a voz mais grave que já ouvi:
Isso é crime federal, Dona Maria Lúcia. Sequestro, falsificação de documentos, estelionato, fraude contra incapaz. Seu filho vai responder por tudo. Atrás deles entrava também o doutor Henrique, com a pasta cheia de documentos que havia reunido. Os dois homens se olharam, se cumprimentaram, se sentaram. E ali, naquele quarto com grades que meu filho escolheu para me silenciar, começamos a montar o processo que ia mudar tudo. O Dr. Augusto foi direto ao ponto. Primeiro passo, laudo psiquiátrico verdadeiro, atestando plena capacidade mental, assinado pelo Dr. Henrique, com registro no CRM. Segundo passo, habeas corpus para minha saída imediata da clínica. Terceiro passo, notificação do Ministério Público sobre a fraude de curatela. Quarto passo, registro de boletim de ocorrência por falsificação de documentos e fraude patrimonial. Quinto passo, pedido de anulação das vendas dos 2 imóveis com base em documentação falsa. Esses imóveis foram vendidos com procuração ou com assinatura falsificada? Perguntou o Dr. Augusto. Os dois? Disse o Dr. Henrique abrindo a pasta. Temos aqui os contratos de compra e venda e os documentos de procuração que acompanharam. A assinatura de Dona Maria Lúcia foi falsificada. Comparo aqui com a assinatura original nos documentos de 2012, e a diferença é evidente para qualquer perito. O Dr. Augusto ajustou os óculos e examinou os documentos. Disse: isso invalida as vendas, as duas. Os compradores terão que ser ressarcidos e os imóveis devolvidos, mas a responsabilidade financeira disso é do Renato, não da senhora. Eu ouvi cada palavra sentada na beira da cama com a mão de Simone na minha. Ouvi e fui guardando cada detalhe, cada passo, cada consequência. Depois, o Dr. Augusto me perguntou: e o apartamento onde a senhora mora? O imóvel que resta? Eu disse: está no meu nome. Tenho certeza. Ele disse: vamos verificar hoje mesmo. Se o seu filho tentou transferir e não conseguiu ainda, precisamos agir antes que ele descubra que o plano dele não funcionou. Simone perguntou: quando ele vai descobrir? O Dr. Augusto olhou para o Dr. Henrique. Os dois trocaram um olhar de entendimento. Então, o Dr. Augusto disse: seu filho liga amanhã para saber do laudo final de internação, certo? O Dr. Henrique disse: ligou esta tarde. Eu disse que estava em avaliação final. O Dr. Augusto disse: então temos até amanhã, e nesse tempo vamos fazer o seguinte. E aí ele explicou o plano. Um plano tão preciso, tão cuidadosamente construído em apenas algumas horas de trabalho por um advogado que conhecia a lei como conhecia o próprio nome, que eu precisei de um momento para absorver a beleza fria daquela estratégia. Renato havia construído a armadilha dele por meses. Nossa resposta seria construída em horas, porque quando a verdade está do seu lado, e as provas também, você não precisa de tempo, você precisa de coragem e de clareza. E naquela sala de uma clínica que tinha sido escolhida para me silenciar, eu tinha as duas. Na manhã seguinte, Renato ligou para a clínica às 10 horas. O Dr. Henrique atendeu. Disse que o laudo estava pronto, que a internação era necessária e que Renato podia vir buscar os documentos pessoalmente. Renato disse que estaria lá ao meio-dia. Às 11h45 da manhã, 7 pessoas esperavam no corredor da clínica e numa sala ao lado da recepção. Eu estava lá. Simone estava lá. O doutor Augusto estava lá com 2 estagiários de direito e uma pasta grossa de documento. O doutor Henrique estava lá com a pasta dele. E havia também 2 pessoas que haviam chegado naquela manhã. Dalva, minha vizinha, que tinha viajado 5 horas de ônibus desde Belo Horizonte assim que Simone ligou, e o delegado Marcelo Saraiva, da Delegacia de Crimes contra Idosos, que o Dr. Augusto havia acionado na noite anterior com todas as provas em mãos. 12 horas. Em 12 horas, o Dr. Augusto havia construído um caso que levou o delegado Marcelo a sair de Belo Horizonte com uma equipe para estar ali. Renato chegou às 12h11. Sei o horário porque olhei para o relógio da parede assim que ouvi a voz dele na recepção. Uma voz que eu conheço há 46 anos. Uma voz que cantou parabéns para mim nos meus aniversários. Uma voz que um dia, muito tempo atrás, chamou de mãe pela primeira vez com 2 anos e meio, sorrindo, no quintal da nossa casa de Minas. Essa voz disse para a recepcionista: vim buscar os documentos da minha mãe. Já está tudo pronto? A recepcionista disse: pode passar, por favor. E Renato entrou. Estava de camisa azul clara, calça social, sapato de couro. Estava com a expressão de quem está vindo resolver uma burocracia, com a expressão de quem já calculou que tudo está certo, com a expressão de quem acha que a mãe continua no quarto com grades, esperando mansinha, sem saber de nada. Ele entrou na sala e parou.
me viu. Ficou parado no meio da sala, olhando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era surpresa, era reconhecimento. Era o rosto de alguém que percebe que o plano falhou, mas ainda não entende como ou o quanto. Disse: "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Eu não respondi imediatamente. Fiz uma coisa que não planejei, mas que saiu natural. Olhei para ele por um longo segundo, com calma, e pensei em tudo. Em como ele era pequeno quando caía e corria para mim. Em como chorou no enterro do pai. Em como eu havia feito questão de dar a ele uma parte igual à da Simone no inventário, porque achei que era justo. Em como eu havia confiado. Depois disse, com uma voz muito mais serena do que eu mesma esperava: "Estou aqui porque fui buscar o que é meu, Renato." Ele abriu a boca, fechou, olhou para Simone, para o Dr. Augusto, para o Dr. Henrique, para Dalva, para o delegado Marcelo, que havia ficado em pé no canto da sala com a placa visível na cintura. O delegado deu um passo à frente e disse: "Renato Ferreira dos Santos tem um mandado de condução coercitiva para prestar esclarecimentos sobre a acusação de falsificação de documentos, estelionato e fraude patrimonial contra a pessoa idosa. O senhor vai precisar nos acompanhar." O que aconteceu nos próximos minutos foi filmado pela câmera de segurança da clínica que o Dr. Augusto havia pedido cópia antes de qualquer coisa. Renato ficou branco. Tentou falar. Disse que havia um engano. Disse que estava apenas protegendo a mãe. Disse que os documentos eram legítimos. Disse que a Fernanda podia confirmar. O delegado disse que a Fernanda ia ser convocada também. Renato olhou para mim de novo. E eu, pela última vez naquele dia, olhei de volta para o meu filho mais velho, que estava de camisa azul clara e sapato de couro, e pensei: eu te amei com tudo o que tinha. Ainda te amo, de um jeito diferente, de um jeito que dói. Mas amor não é permitir que alguém te destrua. Amor não é ficar quieta enquanto te roubam. Amor próprio é isso. Mesmo quando quem te fez mal é alguém que você ama, você levanta, você enfrenta, você não recua. Virei para o delegado e disse: "Pode prosseguir." Renato saiu daquela sala entre dois policiais às 12h22 de uma quinta-feira de agosto. E eu fiquei ali, em pé, com Simone do meu lado, e respirei. As investigações que se seguiram foram longas e dolorosas de um jeito diferente. Descobrimos que Fernanda sabia de parte do plano, que havia um advogado corruptor envolvido que havia providenciado os documentos de procuração falsificados, que os dois compradores dos imóveis eram pessoas inocentes que haviam negociado de boa fé e que perderam dinheiro porque compraram propriedade com documentação fraudulenta. Que o dinheiro das vendas, um total de R$920 mil, havia sido usado para pagar dívidas da empresa de Renato e para uma conta no exterior que levou a Polícia Federal alguns meses para localizar. O laudo do Dr. Henrique foi apresentado à Justiça e confirmado por 2 peritos independentes nomeados pelo juiz. Minha saúde mental era perfeita. A curatela pedida por Renato foi negada antes de sequer ser processada. O habeas corpus foi concedido no mesmo dia. A clínica foi fechada por determinação do CRM após a auditoria que encontrou outros 5 casos de internação fraudulenta, além do meu. O Dr. Henrique perdeu o emprego naquela clínica, obviamente, mas ganhou uma carreira nova. O caso teve repercussão. Ele foi chamado para dar entrevista. Foi convidado para participar de um grupo de trabalho do Ministério da Saúde sobre prevenção de fraudes contra idosos. Hoje tem consultório próprio, cheio de pacientes e uma reputação de homem que arriscou tudo para fazer o que era certo. Ligo para ele no Natal, todo ano. As vendas dos 2 imóveis foram anuladas na Justiça 8 meses após o processo. Os compradores foram ressarcidos por Renato. A casa em Contagem e a loja do centro voltaram para o meu nome, junto com o apartamento, que nunca chegou a ser transferido porque o plano falhou antes disso. Meus 3 imóveis, de volta, no meu nome, como sempre deveriam ter estado. Renato foi condenado por falsificação de documentos, estelionato qualificado por fraude contra idoso e tentativa de curatela fraudulenta. Pegou 4 anos em regime semiaberto, que depois, por acordo da defesa, virou pena alternativa com prestação de serviços comunitários, pagamento de indenização e monitoração eletrônica. A Fernanda foi indiciada, mas não foi a júri por falta de prova direta de participação ativa. O advogado corruptor foi preso e respondeu em separado. Passei por tudo isso. Vivi cada dia desse processo.
cada audiência, cada depoimento, cada momento em que precisei sentar na frente de um juiz e contar o que meu filho havia feito. Não foi fácil. Não existe caminho suave quando a traição vem de quem você mais amou. Mas houve algo no meio disso tudo que ninguém previu. Algo que eu mesma não esperava. Comecei a me entender de um jeito que 70 anos de vida não tinham me dado completamente. Enquanto eu estava naquele quarto com grades, esperando, planejando, decidindo, percebi que havia passado a vida inteira sendo definida pela minha relação com os outros. Esposa do Osvaldo, mãe do Renato, mãe da Simone, sogra, avó, a que cuida, a que serve, a que está disponível, a que assina o que pedem porque confia, a que nunca pergunta demais porque não quer dar trabalho. E naquele quarto, pela primeira vez em 70 anos, fui só eu, Maria Lúcia, sozinha com a minha mente. E descobri que essa mente era forte, que esse coração era corajoso, que essa mulher de cabelos brancos e vestido azul amassado tinha mais dentro dela do que qualquer laudo falso poderia apagar. Voltei para o meu apartamento no bairro Funcionários, numa sexta-feira de tarde. Dalva me esperava na porta com brigadeiro na mão e olhos vermelhos. Entrei, olhei para os móveis que conhecia há anos, o cheiro de casa que é inconfundível, a janela que dá para o quintal com a mangueira velha e senti uma coisa simples e profunda. Estou em casa. Ainda estou aqui. Eles não conseguiram. Nos meses seguintes, fiz algumas mudanças. Contratei uma advogada para revisar todos os meus documentos e me explicar cada coisa em detalhes. Sem pressa, sem confiar que alguém faria certo. Abri minha própria conta, diferente da que Renato acessava. Redirei meu testamento com clareza, com Simone presente, com tudo assinado em cartório por mim e só por mim, lúcida, capaz e determinada. Dei procuração para Simone e para o Dr. Augusto em conjunto para qualquer decisão que envolvesse patrimônio, nenhum dos dois podendo agir sem o outro. Comecei a fazer caminhada às 6 da manhã. Não por saúde, embora ajudasse, mas porque descobri que o amanhecer de Belo Horizonte tem uma luz específica nos meses de inverno, aquela luz fina e branca que vai cobrindo tudo devagar e que eu havia perdido anos sem prestar atenção nisso. Comecei a escrever, um caderno, comprado na papelaria da esquina, capa verde, de espiral. Escrevo todo dia. Não é diário, são pensamentos, são coisas que aprendi, são histórias de mulheres que conheci que passaram por coisas parecidas e que não tiveram um Dr. Henrique, porque isso é o que me move agora, a consciência de que fui sortuda, de que o plano do meu filho poderia ter funcionado se o médico errado tivesse sido escalado para aquele quarto, se Dalva não tivesse guardado o que viu. Se Simone não tivesse atendido o telefone no segundo toque, se eu mesma não tivesse mantido a cabeça fria quando o mundo estava desmoronando. Muitas mulheres não têm essa sorte. Muitas ficam naqueles quartos, muitas assinam, muitas perdem tudo. E é por isso que estou aqui, te contando isso. Com 70 anos, cabelos brancos que não escondo, mãos que tremem um pouco mais do que antes, mas que ainda escrevem no caderno verde todo dia. Estou aqui porque você precisa saber se você tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô. Se você tem alguém idoso na sua vida que confia em familiar para cuidar dos documentos, das contas, dos imóveis, conversa com essa pessoa, não de medo, de cuidado. Perguntas simples mudam tudo. Você sabe o que está no seu nome? Você conferiu seu extrato recentemente? Tem alguém que pode ajudar a revisar seus documentos? O abuso financeiro contra idosos é o crime mais silencioso que existe, porque acontece dentro de casa, entre pessoas que deveriam amar, com documentos que parecem certos e sorrisos que parecem sinceros. Não tem barulho, não tem sinal óbvio. Só o silêncio de quem acredita demais em quem não merece. Quanto a Renato, sim, você deve estar perguntando. Temos contato. É pouco. É doloroso, é diferente de tudo que foi antes. Há uma distância entre nós que não é física. É o peso do que ele fez e do que eu tive que fazer para sobreviver. Não sei se vou algum dia recuperar o que havia ali. Não sei se é possível. Mas decidi que não vou passar o resto da minha vida em guerra. Não por ele, por mim. Porque carregar ódio é pesado demais para um coração de 70 anos que ainda tem muita vida pela frente. Simone veio morar mais perto. Alugou um apartamento no mesmo bairro que eu. Toma café comigo 3 vezes por semana. Me ensinou a usar o celular melhor. Fica brava quando esqueço de carregar a bateria, coisa que ainda acontece às vezes. Meus netos Eduardo e Bianca, que não sabiam o que o pai havia planejado, tiveram que crescer de um jeito duro quando tudo veio à tona. Eduardo tem 21 anos agora. Me procurou por conta própria,
Meses depois, pediu desculpas com aquele jeito seco de jovem que não sabe muito bem como expressar coisa grande. Eu o abracei, disse que não era a culpa dele, disse que ia continuar sendo a avó dele. Disse que família é mais complicado do que a gente quer que seja, mas que complicado não é o mesmo que impossível. Bianca ainda está processando. Tem tempo. A lavanda ainda é meu perfume favorito. Comprei um frasco novo logo que voltei para casa. Coloco toda manhã antes da caminhada. Deixo o cheiro tomar conta e penso: estou aqui. Ainda estou aqui. Inteira. Minha. Se você chegou até aqui comigo, obrigada. De verdade. Obrigada por ouvir. Por ficar. Por não desistir no meio do caminho quando a história ficou pesada demais. Eu preciso te pedir uma última coisa antes de terminar. Compartilha esse relato. Não por mim. Já passei do que precisava passar, mas por alguém que você conhece que pode estar em risco sem saber. Uma mãe que assina tudo que o filho traz. Uma avó que não entende muito de banco. Um idoso que confia demais em quem cuida. Uma pessoa que nunca imaginou que amor de família pudesse se transformar em armadilha. Compartilha, comenta aqui o que você sentiu. Conta se conhece alguém que passou por algo parecido. Essa conversa precisa acontecer em voz alta, porque quando fica em silêncio, os criminosos ganham. E se você é idoso e está me ouvindo agora, se você está com medo, se você sente que algo está errado, mas não tem certeza, se alguém que deveria te proteger está fazendo você duvidar de você mesmo, ouve o que eu aprendi naquele quarto com grades. A sua mente não precisa ser validada por ninguém. A sua história não precisa ser aprovada por ninguém. O seu patrimônio é seu. O seu nome é seu. Os seus documentos são seus. E você tem o direito de perguntar, de recusar, de desconfiar, de ligar para alguém de confiança, de dizer não. 70 anos me ensinaram muitas coisas, mas a mais importante aprendi num quarto com grades, num vestido azul amassado, com um médico de óculos redondos que me mostrou laudos falsos e disse: denuncie. Temos provas. A coisa mais importante que aprendi é essa. Você não é fraca só porque confiou. Você não é tola só porque amou. E você nunca, em hipótese alguma, é louca só porque alguém precisa que você seja. Eu sou Maria Lúcia Ferreira dos Santos. Tenho 70 anos. Minha mente está perfeita. E nunca mais vou deixar que ninguém diga o contrário. Até a próxima história. E não se esqueça, cuida de quem você ama. E ensina quem você ama a cuidar de si mesmo.